E hoje, gente, no nosso quadro de saúde, nós vamos falar aí sobre osteoartrite. E o nosso convidado, né, o osteopata André Frari, ele está aqui com a gente e vai dar dicas pra gente importante aí, ó. E vocês podem interagir com a gente através do nosso WhatsApp, que é o 459954747. Boa tarde, André. Seja bem-vindo ao nosso Ver Mais. Muito obrigado pelo convite. André, queria que você começasse já explicando pra gente, né, o que é a osteoartrite, porque uma hora chega, né? Uma hora vai chegar. E segundo a Liga Europeia de Estudos da Cartilagem, é a terceira doença mais prevalente no mundo. Então vai chegar atingindo bilhões de pessoas que passaram dos 35 anos. Ela, na realidade, é uma degeneração natural da sua cartilagem articular, né? Que acontece, às vezes, por um sobrepeso, sobrecarga excessiva que tem nos joelhos, né? E ainda mais agora que a gente está vivendo uma época muito saudável, as pessoas estão procurando atividade física com mais frequência, tem aumentado o índice das osteoartrites em pessoas que têm ido para esportes de alto impacto sem antes ter um bom fortalecimento muscular. É por isso que é importante a gente saber e cuidar, né? Prevenir também. Mas eu queria que você explicasse, então, quais são as causas da osteoartrite de joelho? Seriam esses exercícios sem cuidados ali também, ou muitos exercícios que não são recomendados, alguns também, para algumas idades, né? Exato. A gente tem que cuidar tudo isso também. Temos, então, duas vertentes quando a gente fala em causas de osteoartrite, né? Uma é a causa genética, onde já tem casos na família. Só que as principais são as causas que a gente chama traumática, a obesidade, o excesso de peso e o excesso de descarga de peso em cima dessas articulações. Por exemplo, algumas atividades, o teu corpo não está bem condicionado e você começa a fazer uma atividade física com um pouco mais de intensidade, vai pular um caixote, vai subir e descer a escada com muita rapidez e velocidade, isso começa a acometer a cartilagem articular, porque quem tem que comandar a força é o músculo. E como a pessoa às vezes não está com uma boa musculatura, quem vai sobrecarregar sempre é a articulação. E a cartilagem nada mais é que um pequeno tecido que recobre os ossos para diminuir o impacto e a fricção entre eles, né? Então, às vezes, você que está em casa escuta o joelho rangendo, já é um indício que a cartilagem está começando a se romper. E André, assim, quais que são os fatores de risco para a osteoartrite no joelho? O que é o perigo ali? Tá, os fatores de risco principais é a obesidade. O sobrepeso é o que mais vai gerar o problema da osteoartrite, né? Além de uma alimentação errada, né, que já vai incluir a obesidade, a falta de exercício que já vai levar à obesidade. Então, a sobrecarga de peso em cima da tua articulação é um dos principais fatores de risco sobre a osteoartrite. Porque às vezes as pessoas esquecem de um pequeno fator. Por exemplo, se eu peso 100 quilos, eu sempre tenho que calcular que existe uma força de gravidade que exerce sobre mim. Então, a minha força sobre a Terra é de 1 tonelada. Então, digo assim, pensa naquelas pessoas que quanto maior o peso, maior a força que exerce e maior a pressão que os joelhos sofrem durante uma caminhada, uma corrida ou qualquer outro tipo de exercício. Então, a maior causa é a obesidade. E tem um sintoma, a osteoartrite, que as pessoas têm que ficar meio atentas, já começar a perceber se rangir ali, já é né? Mas Isso. Tem outros sintomas também? Tem. Além do rangimento, dessa sensação de areia que tem nos joelhos, né? É o sentir dor ao subir e descer escadas, sentir dor ao iniciar um pequeno movimento, o inchaço dessas articulações depois de uma leve caminhada, que é a famosa água no joelho, o acúmulo, né? Que já é sinal que está acontecendo alguma coisa dentro da tua articulação e aquele tecido já está ficando inflamado com mais frequência. E como que é feito o tratamento da osteoartrite? Tem um tratamento específico para cada caso ou tem um tratamento certo? É interessante você tocar nesse assunto porque existem graus de osteoartrite e osteoartrose, né? A gente consegue fazer um tratamento conservador até o grau 4, onde não existe uma deformidade da articulação. No grau 5, a gente já tem que fazer uma substituição óssea, né, que é uma artroplastia total de joelho. Mas até chegar nesse ponto, a gente consegue, com ácidos hialurônicos de aplicação dentro do joelho, a gente consegue preservar essa articulação e a saúde da pessoa por mais tempo, fazendo com que ela sinta menos dor
e assim ela vai fazer atividade física, vai conseguir perder um pouco de peso. E assim, e essas infiltrações, elas funcionam como? Essas filtrações, inclusive eu sei que você escreveu um livro sobre isso também, né? Que está viajando o Brasil aí já mostrando essa técnica também. Mas como que elas funcionam, André? Então, as infiltrações, elas têm bases medicamentosas, né? Umas que são de ácido hialurônico, de alto peso molecular, e outras que são à base de analgésicos, anti-inflamatórios e corticoides. Então a gente acaba escolhendo determinadas medicações para colocar dentro do ambiente do joelho. E isso é uma pergunta bem legal de fazer, porque as pessoas falam, puxa, mas você vai colocar alguma coisa dentro do meu joelho, aquilo não vai para o resto do meu corpo? Não, porque dentro do joelho a gente tem uma cápsula articular. Então toda a medicação que a gente acaba utilizando, ela fica dentro, presa dessa cápsula articular, protegendo dentro do teu joelho e tratando o teu joelho com aquela medicação. Que nem eu te falei, pode ser um corticoide, um ácido hialurônico, ou um analgésico ou um opioide. E quais que são as recomendações que você daria para as pessoas que possuem osteoartrite? Que recomendação você daria para elas? Primeiro, vamos analisar como que está a tua qualidade de vida, né? Você está se hidratando, está tomando bastante água, porque querendo ou não, a articulação e a cartilagem, a base dela é água. Então muita gente às vezes acaba desidratando o seu próprio corpo por não ter o hábito de tomar água. Segundo, sobrepeso. Tentar cuidar com o peso excessivo. Fazer uma dieta restritiva, às vezes, para realmente reduzir o peso que envolve nas articulações. Porque a obesidade, às vezes, a gente só pensa no diabetes, no colesterol, nas doenças cardíacas e esquece que o nosso esqueleto também acaba sofrendo as interferências. Outra dica que eu dou: procure um especialista para tirar a sua dor, para você iniciar uma atividade física. Que atividade física que seria? A principal dela é a musculação. Porque hoje em dia a caminhada já não consegue mais ter o objetivo correto. A gente tem que fazer uma musculação, fortalecer os músculos das coxas, para que quem tome conta das tuas articulações é o músculo da coxa e a tua panturrilha. E você estava falando que uma das causas da osteoartrite é a obesidade. Isso. Mas as pessoas magras, elas também pode acontecer em alguns casos? As pessoas magras que obtêm, que acabam tendo a osteoartrite, geralmente são de deformidades angulares do joelho, aquelas crianças que a gente vê de crescimento já que tem o joelho mais torto, ou para fora ou para dentro, que vai crescendo já com uma estrutura errada. Aquelas pessoas que sofreram traumas em tornozelo ou cirurgias de tornozelo, ou previamente de joelho, ou previamente de quadril, acidentes automobilísticos, que vão gerando então pequenas cicatrizes dentro das articulações. E também aquelas que começaram numa atividade física muito precocemente. Ou seja, vai fazer uma ginástica olímpica, vai fazer futebol com muita tenra idade, né? Onde as articulações ainda não estão bem preparadas para receber todo aquele impacto e começam a ter uma sobrecarga excessiva. Isso vai gerando e vai levantando, o que a gente chama o índice e o grau do aparecimento dessa osteoartrite precocemente. E todos esses casos aí podem ser tratados com as infiltrações também? Com as infiltrações, com exercício físico, sabe, com musculação mesmo, e também com alguns suplementos que possam ser de uso de via oral. É por isso que é importante descobrir qual que é o sintoma, qual que é o problema, qual que é o desgaste, para ver qual tratamento certo fazer, né? E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente também se há maneiras de prevenir a osteoartrite. Tem como você ter esse cuidado antes? Tem. Por exemplo, se você já não tem nada no teu joelho, mas tu começou a apresentar um pouquinho de dor, procura um especialista para ele analisar um pouquinho o teu dia a dia. Porque às vezes o teu problema pode estar relacionado com o seu trabalho ou com a execução do seu trabalho, com o calçado que você está usando no seu trabalho, né? Com a força que você está fazendo e como está fazendo essa força. Então a gente consegue fazer os processos de prevenção. Como que está o teu índice de massa muscular? Se você está perdendo testosterona ou não, ou seja, seus hormônios já estão mais baixos. Você já entrou numa curva sarcopênica, né? Que é da perda da massa muscular. Então são diversos fatores que a gente pode cuidar de vocês, tá? Para proteger, para não aparecer essa doença. Porque a gente fala muito de outras doenças, mas o joelho é o que leva a gente para os lugares.
Sem um bom joelho, você às vezes não consegue mais colocar tua meia, sapato, calça, sentar direito, levantar da cama, não consegue mais andar uma quadra. Ou seja, você vai começar a ficar restrito, sabe? É uma doença que a gente chama, digamos assim, tão grave quanto, às vezes, ficar paraplégico, porque tem gente que não sai mais do lugar. Então, por isso que é importante ter esses cuidados. Mas olha só, gente, eu vou deixar o Instagram do Dr. André ali na tela, ó, tá ali na tela. Vocês que querem interagir, saber mais sobre os cuidados, inclusive ele dá dicas lá também, fala sobre dor, sobre como trabalhar isso também, fala sobre o livro dele lá também, vocês podem ver sobre o livro dele. E se vocês acharem algum assunto lá interessante e querem ver ele novamente do programa, manda sugestão de pauta lá para ele, fala o que vocês querem ver aqui, ou manda pra gente e a gente vai convidar novamente o Dr. André Frade para estar aqui com a gente. Gratidão. Obrigado, Mauro. Bom Obrigado retorno aí mesmo. para o consultório.